Tem dia que tudo que a gente quer é comer um chocolate de Dubai, comprar um Labubu, usar um body splash da WePink, decorar a casa com revestimento 3D, acompanhar todas as novas sobre a Deolane, assistir mais um episódio de Rancho do Maia. Pra que isso, meu menino? Ô, lindo. mãe, compra Bob Good. Você gosta? Tem dia que a gente só quer isso, entendeu? Nossa, Gabi, mas que coisa fubanga. Pera que eu vou te pegar aqui. Por quê? O que é fubanga? O que é cool? O que é brega? O que é estiloso? Eu sou a Gabi Fernandes e hoje, no episódio do Rato Roeu a Roupa, a gente vai falar sobre fubanga core. Você é uma pessoa fubanga, Henry? Ô, pai, compra um Labubu pra mim. Cara, é só hit, tá? É só hit. Tanto a É só do hit. Labubu quanto do Bob Goods. Esse menino, eu não tô brincando, eu tô falando sério. Ele vai ser uma grande estrela. Porque Amém. pega na cabeça. E eu acho que tudo isso tem a ver com o nosso tema de hoje, que é o Fubanga Core, é isso que rola nas redes, repercute e por alguma maneira, algum motivo, que eu acho que é o que a gente vai falar aqui hoje, incomoda muita gente. Inclusive, meu nome é Laila. Eu não fico incomodada com o Fubanga Core. Eu fico incomodada com alguns ícones que as pessoas seguem no Fubanga Core. Mas o Fubanga Core, enquanto estética, eu acho bem divertido. E eu, como mais uma vez, em mais um episódio, esqueci de dizer que eu sou a Henry. Mas Tem gente cobrando nos Tem comentários. gente cobrando Tem gente que- falando que não sabe quem a gente é, sem se até o momento que a apresentar. gente se apresenta, ninguém sabe quem é. A gente pode começar esse episódio dizendo que fubanga já foi um xingamento, já foi usado para depreciar algumas coisas, no sentido de ser muito exagerado, muito over, de mau gosto, brega, cafona. Era usado para descrever looks, atitudes, decorações que saíam do que era considerado belo, elegante, chique. Mas hoje a gente já pode dizer que fubanga virou um conceito estético, com 3 grandes pilares: exuberância, excesso e ostentação. E a internet tem um papel muito grande nisso tudo, assim. Eu acho que o fubanga era um adjetivo pejorativo que a gente usava pra, tipo, descrever quem a gente não gostava, comportamento. Mas eu acho que a internet e essa popularização desses signos e isso tudo começar a agregar em volta de um grupo de pessoas foi começando a transformar começando a transformar isso num core, né? Então, tipo, a gente consegue entender que existem símbolos, que eles estão agregados, que eles todos juntos formam um movimento, como a gente tá vendo falar adoidado hoje no TikTok principalmente, que eu acho que é onde o Fubanga Core pega. Pega com força e posso dizer mais, na época que Fubanga era um grande pejorativo, era um pouquinho, meu Deus perdoe uma mulher de ter hobbies. Deus perdoe uma mulher de querer se vestir como uma criança, como um homem de 50 anos que veste uma blusinha do Batman. Ela só quer botar uma boina rosa às vezes. Então, acho que também tem um recorte de gênero muito interessante nessa Sim. história toda do Fubanga Core. E que a internet ajudou muito a, não, vamos nos apropriar disso. E hoje a gente tem um grande quiprocó, como diz minha amiga Gabi, de ideias que vão um pouco além só da estética, mas também quem elas seguem, o que elas estão afim, o que elas consomem. Mas acho que o começo do Fubanga foi muito nesse lugar de, mais uma vez, ridicularizar mulheres que só querem se divertir. Inclusive, fubanga teve seu grande momento, seu grande ápice com Barbie, o filme. Com certeza! Que lindo, amiga! Tivemos. Imagens icônicas foram geradas em todos os Icônicas. cinemas do Brasil. A partir desse Personalidades foram descobertas a partir desse momento, né? A Fábulas, maravilhosa. A gente tem esse grande momento e acho que todas elas batem no peito e sentem orgulho de ser fubangas. Perfeito. E o conceito de fubanga pode ser aplicado nas roupas, nas unhas, na maquiagem. É essencialmente a falta de decoro para mesclar diferentes estampas, diferentes marcas e suas enormes logos, extremamente aparentes, peças falsificadas com peças originais, cores diversas, acessórios diversos, brilhos. A ideia aqui é ser visto. É se apropriado, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. É essencialmente a política do exagero. E o fubanga vem muito contra a ideia de uma coisa que a gente já falou várias vezes em vários episódios aqui, que é o quiet luxury. Perfeito. E aí que mora a maior oposição, né, e a maior contraponto quando a gente bota Fubanga tá aqui, Quiet Luxury tá aqui, isso significa algo. Não é só, escolhi hoje me vestir Fubanga e hoje Quiet Luxury. Isso divide, isso segrega, isso vira um signo de pertencimento e diferenciação, como a gente sempre fala aqui. E a moda tem um papel muito especial nisso, porque por mais que seja comportamento, também é o visual que importa muito, principalmente quando a gente fala aqui que
o Fubanga, estilo Fubanga, é um estilo que grita, né? É um estilo que quer aparecer e que faz isso propositalmente. Inclusive, além de ser uma grande oposição, eu acho que também está num lugar de desejo em que o Quiet Luxury não precisa estar. Acho que isso também é um ponto interessante, né? Porque a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso, mas o Fubanga Core, hoje a gente vê que existe também dentro do Fubanga Core alguns outros segmentos que alguns deles estão muito em busca de mostrar um luxo, mostrar uma ostentação, que na verdade é um grande desejo, que não se está nesse local ainda. Então sempre vai ter essa posição do o que está, ele não precisa mostrar, o que deseja, ele precisa estar colocando ali essa marca e mostrando para o mundo que, bom, quero chegar lá. Perfeito. E já que a gente tá falando aqui que Fubanga é uma aesthetic, é um core, a gente não pode mais confundir Fubanga com o conceito de cafona e brega, porque definitivamente não são as mesmas coisas. O brega é aquilo que um dia foi moda e hoje parece datado. E o cafona é um julgamento direto sobre o que é considerado inapropriado ou over. Já o Fubanga é o uso proposital do excesso como linguagem estética. Uma forma de expressão que pode até dialogar com brega e com cafona, sim, as coisas não estão separadas, mas que carrega uma infinidade de símbolos de pertencimento, e aí é a parte-chave do negócio, e vontade de fazer parte de um certo grupo, que é muito o que a Laila falou agora, que é esse lugar do almejar chegar em algum lugar. Eu acho que falando, né, desse brega, desse cafona, o brega tem muita relação com temporalidade, né? Então, tipo, é uma coisa que foi chique, uma determinada época ela vai virar brega, mas eu acho que o cafona tem uma sutileza maior que ele é sempre em relação a. Então, ele é algo bem assim, quem tem o que é cafona e quem está achando isso cafona. Então, é uma perspectiva de um ponto olhando para o outro. E isso varia de muitas formas, assim. Porque esse cafona é completamente... Eu acho cafona coisa X, a Laila acha Y. Pode ser coisas extremamente Cafona, diferentes, eu acho que é um mas dos mais subjetivos, inclusive. Isso, acho mexe que cafona muito com não tem subjetividade. Existem, claro, alguns pontos em que várias pessoas concordam sobre o que é cafona e o que não é cafona. Mas ainda assim é uma questão muito subjetiva. É quase como a beleza. Vai de pessoa para pessoa. E a cafonice, às vezes, ela é até entendida como uma coisa normal e tranquila. Tipo assim, o amor é cafona. Sim, muito. O romantismo, no geral, essas Posso coisas. ser um pouco ousada? Por Eu favor. acho que existe um certo senso comum de que, por exemplo, o Dolce & Gabbana é cafona. Mas não Mas não deixa é de ruim. ser celebrado. Exato, não é pejorativo. Acho Mas- que é nesse sentido, assim. E aí, pegando o gancho disso, eu acho que é uma coisa que a gente pode também trazer aqui num outro momento, se vocês quiserem, que é... Existem estéticas muito consagradas e movimentos estéticos que são muito baseados no cafona, Perfeito. no brega, que é o Kitsch. movimento kitsch, Exato. que é o camp, que já foi tema do Met Gala e que eu E ninguém sou... acertou. E que ninguém acertou. E que eu sou muito fã, que eu acho que tem isso, assim, esses movimentos estéticos mais consolidados que usam do brega, do cafona, eles são muito inteligentes, porque eles subvertem nesse sentido de o camp, por exemplo, pega essa exageração e essa plasticidade, transforma em intenção, e isso realmente vira o camp, e daí vira, entre muitas aspas, vira política, vira Perfeito. um grito, vira uma maneira de dizer algo, sabe? E muito boa essa questão dos movimentos. A gente tem esses que são bem específicos e a gente pode juntar e associar muito rapidamente ao brega e ao cafona. Mas, de certa forma, se a gente pensar, o que a Balenciaga faz, e teremos episódio, hein, pessoal? O que a Balenciaga faz, o que o streetwear faz em geral, no sentido de pegar algo que é muito celebrado e rasgar, ou então colocar o high-low do caramba. Isso tudo tá muito dentro dessa ideia de botar o rolê no cafona e bancar, né? Acho que é um pouco disso. E a gente falou uma palavra-chave aqui que a gente vai utilizar muito nesse episódio, que é a questão do pertencimento. Tanto que a estética fubanga é muito associada ao novo rico, que utiliza de símbolos que para ele gritam riqueza, mas acabam indo pro over. Exemplos práticos disso, só pra gente ter aí uma visão, uma imagética, é a casa cheia de colunas gregas do Gustavo Lima. A famosa Uma arquitetura porta greco-goiana, que é esse movimento estético. Realmente. Ai, Goiânia. meu Deus, que perfeição! Os acessórios de marca ultra exagerados da Deolane. Eu nunca vou esquecer do óculos, que é um D e um G. Sim, é que eu maravilhoso. acho icônico. E eu acho que isso são imagens que a gente tem muito na cabeça. Teve uma vez também que eu vi
um sapatinho que tava muito assim, ó. Todo mundo que ganhava uma grana começava a comprar, que era aquele da Louis Vuitton que tem pelo. Ah, tá. Aham. Vocês sabem qual que eu tô falando? É o da Gucci ou da Louis Vuitton? Não me Eu acho que é o da agora. Gucci, Que tinha né? um Da loafer da Gucci O que loafer tinha... que é dentro. É, o que é loafer o da Gucci. Exato, Isso. exato. Que tem os pelinhos em volta. Esse, Isso. né? Uhum. Esse. Também todo mundo ganhou uma grana, era aquele. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva mostrou que 68% dos brasileiros que ascenderam socialmente usam a ostentação como forma de se sentirem incluídos no mundo do luxo. Como explica a antropóloga Lívia Barbosa no livro Luxo Popular, para quem sempre foi invisível, ser visto não é vaidade, é afirmação de existência. Sabe o que eu acho muito interessante dessa afirmação? É que, mais uma vez, a gente está falando sobre a questão do desejo, do pertencer, e aí o Fubanga, ele começa como uma grande questão pejorativa, muito porque quem é pertencente dessa classe não quer se igualar, e a gente vai voltar, né, na diferenciação, e sempre na diferenciação. Mas eu acho que um exemplo muito interessante é a Juliette. Que é um óculos da Oakley, é um óculos Eu jurei que era a caro. Juliette do BBB, amiga. Isso, sim, o cuscuz tá pronto. Não, Juliette e o óculos, a lupa, que é o óculos da Oakley, que é uma marca cara, uma marca... E que quando o funk se apropriou, até porque é um óculos que chama atenção, é um óculos que tem a lente espelhada. Quando o funk se apropriou daquilo, nenhum rico mais usou uma Juliette. A não ser que em situações Queira ser do funk, exato. eu sou muito coolzão, Igual eu sou muito o legal, eu sou pessoal muito falou, galera. eu só quero ser feliz. Vários brancos ricos, Exato. assim. E eu acho que eu tenho uma... Madureira. Eu tenho uma palavra-chave aqui que é o novo rico. E assim, não dá pra dissociar o Fubanga Core, essas estéticas, dessa instituição que é essas pessoas que ascendem socialmente. E daí isso tem muito a ver com política pública, com o momento que um país passa. O Brasil passou por esse momento, eu não vou dar datas aqui porque eu não vou lembrar, mas é um momento onde a gente teve uma ascensão dessa classe média, de muita gente ganhando dinheiro, graças a muitas políticas públicas. Isso é muito legal, mas isso gera famosas frases do tipo... empregada indo pra Disney, aeroporto virou rodoviária. E também o outro lado que é a grande meritocracia. Quem quer consegue. Não foram Exato. políticas públicas que me fizeram vir até aqui. Exato. Fui eu que lutei. Empreendi, Exatamente. exato. Mas isso é um movimento muito político. Muitos países passam por isso em diferentes épocas. O Brasil, acho que teve um movimento muito forte disso há alguns anos atrás. E isso gera esse choque, esse deslocamento dentro da sociedade de gente tendo acesso a coisas que não tinha antes, indo para lugares que não ia antes, frequentando certos círculos que não frequentava antes, porque isso também é parte do movimento de desejo de pertencimento. Então, ganhei um pouquinho mais aqui, tô com uma vida mais legal, eu vou querer parecer também que eu ganho mais e que eu tenho uma vida mais legal, só que, na teoria... Essas pessoas que ganham esse dinheiro enquanto estão se formando, enquanto estão trabalhando, não vêm com dinheiro de berço, não vêm com dinheiro de família, elas não têm este gosto formado para as Capital cultural, coisas né? que são... Exato, para as coisas que são certas de serem usadas, chiques, E eu acho que Visto como gostosas. certo. Perfeito. Eu acho que uma coisa muito interessante também é a gente ver estabelecimentos, lojas que mudam justamente depois desse momento em que a gente tem essa classe social ascendendo. A gente, assim, agora eu vou falar... Não sei se vocês também tinham essa impressão, mas há anos atrás, antes dessa ascensão, o Outback era uma coisa de gente que tinha muito dinheiro. Sim, total. E aí hoje é uma coisa que todo mundo pode. Então, esse lugar dos estabelecimentos e como isso vai mudando e como eles, inclusive, perdem esse valor para as classes mais altas, né? Até para marcas de moda, assim, esses movimentos sociais são muito importantes porque é isso, a sociedade era de um jeito, se estabelecia de um jeito, tem esse shake, assim, de quem pode, quem não pode, quem tem dinheiro, quem não tem. Algumas marcas aproveitam desses movimentos para começar a atingir esse novo público e se adequarem, porque é uma parcela de pessoas querendo gastar, mas tem marcas que também que dizem, cara, não, a gente não vai entrar nessa porque daí a gente vai baixar o nosso nível. Exato. É uma escolha de marca e é pura decisão de branding também, assim. Mas é muito legal entender como essa movimentação política e social afeta completamente mercado de moda, tendências de moda, o que a gente vai usar ou vai deixar de usar e quem tá no jogo. Quem agora é o player principal que vai comprar as minhas peças e que eu vou focar.
Esses dias eu li uma matéria de que a Vivara, ela perdeu muitos clientes e perdeu o nível social que a Vivara tinha, justamente porque ela criou a Life by Vivara, que é uma linha que é um pouco mais em conta. Eu não tenho nem coragem de dizer que é barata. Exato. Mas, tipo, é mais em conta do que a linha da Vivara real, oficial, assim. E se o Fubanga é um estilo do Novo Rico, ele não nasceu da mesma maneira que as outras linguagens estéticas, porque não foi na passarela, não foi nas revistas de moda ou no diminuto circuito parisiense de alta costura. Pelo contrário, ele nasceu na periferia, nos salões de beleza, ele nasceu ali no funk, ele nasceu em outro lugar. É na ostentação que o Fubanga se levanta, é uma estética construída por corpos e vivências que historicamente foram excluídos dos espaços de consumo de luxo. E é por isso que agora, né, tendo todo esse background que a gente falou até aqui, a gente consegue entender, inclusive, a ascensão de nomes como Virgínia, Deolane, Carlinhos Maia. Durante anos, o rico era o patrão opressor. E o cara branco sentado na ponta da mesa com o advento da internet é que as coisas foram começando a mudar. E foi possível novas formas de ascender socialmente. Inclusive pessoas que nunca imaginaram ter esse tanto de dinheiro que tem hoje em dia. E colocou no auge pessoas que antes não poderiam definitivamente ocupar esse lugar. Pessoas pretas, pessoas periféricas, pessoas que vieram de outros lugares que não são Brasil, por exemplo. E eles ficaram extremamente ricos fora dessa engrenagem, que é uma engrenagem extremamente fechada, que não deixa qualquer pessoa entrar. Eles não seguem a cartilha da elite, pelo contrário, eles se afirmam no exagero, no excesso, na ostentação. E esse panorama faz a gente entender o porquê dessa adoração com esses personagens especificamente. É uma ostentação que vem de alguém que cresceu na simplicidade. É diferente de um rico ostentando. Muito. E outra coisa, essas pessoas que a gente citou aqui, especificamente, ainda fazem questão de criar algo em cima disso para ter essa identificação e essa relação próxima. Então, são pessoas que nunca deixam de dizer o quanto eles eram pobres, o quanto eles precisavam lutar e o quanto eles lutaram sozinhos. E é mais uma vez esse papel central da internet na construção desse Fubanga Core, que é esse movimento poderia estar acontecendo, mas se a gente não tem internet, a gente não tem essa voz ecoando e dizendo: eu consegui, eu também posso, eu estou aqui mostrando os meus símbolos para vocês, então eu já... E aí, é cruel, de certa forma, mas de certa forma também é um alívio, por isso muita gente segue essas pessoas, que é o: eu já estive aí, e assim, e é literalmente isso, assim, olhando de cima para baixo, eu já estive aí onde você está, mas com o suor do meu trabalho, e daí aqui, muitas e muitas aspas, com o suor do meu trabalho justo, honesto, eu fui lá e fiz acontecer, você também pode. Sim. Isso começa a virar um inspiracional, né? Essas pessoas começam a ser tidas como exemplo. A parte ruim disso é que nem sempre todas essas pessoas enriqueceram de uma forma honesta. Só pelo fruto do seu trabalho. Muitas delas sim, mas é um pouco injusto quando isso vira um espetáculo na internet e que te faz sentir mal porque todo mundo tá conseguindo ascender e você não. O problema é fingir que todo mundo pode. Exato. Porque claramente não é todo mundo que pode. Isso é um contexto, isso é o que a gente falou. Tem a ver com políticas públicas, tem a ver com o momento econômico de um país, tem a ver com muita coisa. Mas infelizmente essa é uma narrativa... Um pouco de sorte também. Com certeza, muita sorte. Mas infelizmente essa é uma narrativa que cola muito na internet. E principalmente vende, sabe? E sabe o outro ponto? Acho que o criador de conteúdo hoje é o que o jogador de futebol era para os meninos há um tempo atrás. Essa é a possibilidade. É o que eu consigo fazer para mudar totalmente a minha vida do dia para a noite. Acho que esse é o grande sonho, que essas pessoas, muitas delas não têm a responsabilidade de dizer: não é bem assim. Cara, sim, e eu como criadora de conteúdo, inclusive, tomo essa responsabilidade, porque durante anos, todo mundo que trabalhava com internet ficou falando de tipo, eu só tinha uma câmera e um sonho, eu nunca tive a pretensão de trabalhar com isso, pra mim era uma grande brincadeira. E aí fica no lugar tão artístico, é tão leve, é tão saudável, é só ser incrível, autêntico. É só ser autêntico, que isso é mentira, é trabalho pra cacete, tá ligado? Você precisa estar no lugar certo, na hora certa, você precisa ser vista pelas pessoas certas, você precisa de muitas coisas. Você tem que ter as características certas. Você tem que ter as características certas. Acho que um outro ponto interessante também é que, sim, a gente tem um espaço hoje em que a gente vê muito mais meninas negras ascendendo, homens negros ascendendo. Ainda assim, os maiores, a gente citou aqui 3 pessoas brancas, mesmo que vieram de baixo. Exato.
E esses novos ricos populares se tornam ícones culturais, porque eles representam uma ruptura muito simbólica. Eles mostram que é possível vencer fora das realidades estabelecidas pela galera que já era muito rica. Eles usam o que querem, a hora que querem, porque tem dinheiro, poder e não tem receio de ostentar, mesmo que isso soe exagerado para quem aprendeu que elegância, na verdade, é ser invisível. A estética fubanga incomoda muita gente, principalmente a elite, né, obviamente, mas também a classe média. Porque ascender sem repetir os códigos existentes de riqueza parece errado. Esse novo perfil de rico é mais do que um símbolo de mudança econômica. É um novo tipo de poder simbólico. E aí vem construções culturais de países muito fortes que a gente leva. A gente tem uma influência muito, muito, muito grande da Europa e dos Estados Unidos aqui. E esses países martelam na nossa cabeça. E isso é assim... É muito fácil acontecer e eu ouso dizer que, assim, todo mundo tá sob essa influência, a não ser que tu esteja muito desligado do mundo ou que tu tenha uma educação muito diferente, mas de que o que é bom é europeu, o que é chique é francês, o que... Até porque esses países, a eles interessa muito construir simbolicamente que eles são os melhores, eles são os mais chiques, eles são os mais ricos, sigam o meu exemplo aqui. Mas... É isso, a gente não tem como fugir dessa amarra de ficar se espelhando e dizer, cara, como eu queria ser europeu, como eu queria ser americano. Repetindo esses códigos, a gente tem uma indústria cultural, principalmente americana, martelando filmes e séries na nossa cabeça. E que eles são desde a nossa incríveis, infância, eles são perfeitos. A gente onde tá tudo é sempre perfeito. olhando pra isso como... E é isso, o American Way of Life que eles querem vender. E eles conseguem vender o tempo inteiro. E por muito tempo, de fato, acho que hoje a gente tem muito mais informação do que um tempo atrás, mas por muito tempo você acreditava mesmo que era aquela perfeição e ponto. É isso. Exato, e é isso. Outro papel importante da internet foi também de criar esses outros canais. Antes Perfeito. era a TV dizendo ali, olha, este filme é o filme que mostra o que é chique ser chique pra você. Hoje a gente tem a internet num mundo muito aberto, onde a gente tem acesso a o que é ser chique na Índia, o que é ser chique na China, o que é ser chique na África do Sul, e o que torna isso muito mais democrático. Mas assim, a gente ainda tá falando De algo estrutural, né? algo estrutural que é, se você for parar e ligar a TV no Jornal Nacional, não é a notícia da Índia, da China e da África do Sul que vai estar passando lá, é o que está acontecendo na Europa. Então, quando chega alguém que ganhou dinheiro e está construindo seus próprios códigos para dizer que ganhou esse capital, e não são os códigos europeus que a gente aprendeu a dizer, mas como assim? Isso não é ser rico, isso não é ter dinheiro. Tá errado, Falta classe, ele não tem a finesse, ele não tem não cultura. não tem a alma de rico. Não Pode tem ter alma de- dinheiro, mas não tem a alma de rico. Exato. Não tem um berço. Exato. E a moda se tudo isso é martelado na nossa cabeça, a moda é o moda prego também. que faz isso virar lá dentro, porque é quem bota esses símbolos aqui, né, estampados na nossa cara pra dizer, eu pertenço ou não pertenço. Exato. Eu tô pagando! Então agora tá na hora da gente levantar a nossa plaquinha. A lógica da diferenciação. Quem quer começar? Eu acho que eu queria complementar o que o Henry estava falando, justamente disso do... tá aqui na gente, esse momento, o pertencimento, é a primeira coisa, a moda é o que a gente vê, porque a gente tem um grande pensador, Lipovetsky, que a gente estuda muito, Gilles Lipovetsky, que uma das frases deles mais interessantes é que nós vivemos em uma sociedade de aparências. Então a moda, ela faz parte do contexto da história, principalmente porque a primeira coisa que você vai ver é justamente como aquela pessoa está vestida. Então é por isso que desde os primórdios a gente pode falar cores que diferenciavam, então entre a nobreza e quem não era nobre, aí as cores já não eram mais suficientes, então era o rufo que diferenciava quem era nobreza e quem não era nobre. Isso vai indo, isso vai indo, isso vai indo, até o momento que a gente chega em que a aparência, na verdade, são pequenos símbolos, e aí a gente volta pro quarto luxury, que é só quem é muito rico vai saber que aquilo é aquilo. E se você tá com um grande símbolo estampado na sua cabeça, no seu peito, é também um outro tipo de segmento que é, sim, você tem dinheiro, mas você não faz parte do berço. Exato. Né? O Lipovetsky é muito importante pra gente. Eu acho que, né, eu e Laila, como a gente já falou 1000 vezes aqui, a gente fez a mesma faculdade de moda. E Lipovetsky, assim... Era macetado na nossa cabeça, tá, veia. gente? Eles pegavam livro, ó, tacava na nossa cabeça. Mas isso foi muito importante pra eu entender esta lógica. Eu acho que eu entrei na faculdade de moda muito pra entender, cara, por que as pessoas dizem que isso é bonito e que isso é feio? Eu esperei por muito tempo a aula que iam me explicar assim,
isso é bonito por causa disso. Mas no fim é um conjunto de coisas e essa teoria do Lipovetsky é o que norteia muito isso, que é a moda tem esses símbolos, esses significados muito sutis, mas eles são implacáveis, assim. Eles realmente transformam a maneira como alguém te vê e como você quer ser visto. E essa retroalimentação que a gente fala a moda é usada pra gente pertencer, no momento que a gente pertence, a gente quer se diferenciar. E depois que a gente se diferencia, a gente daí quer pertencer para um outro. E quando chegou aqui, a gente quer se diferenciar. Isto nunca acaba. E todos nós estamos inseridos nesse ciclo. Ninguém foge dele. Até aquilo que é a pessoa que menos diz que se importa com moda. E que, cara, eu tô fora disso. Isso não é uma coisa para mim. Você E eu posso tá trazer um nessa grande lógica. ponto que é o Steve Jobs, que é Isso, eu ia aquela falar isso palhaçada. agora. A falta de mensagem ainda é uma mensagem. E é a sociedade da aparência. Ele quer ser visto como uma pessoa intelectual que não liga pra isso. Exatamente. E tá ali, totalmente. tá na moda. É isso. Lipovetsky explica que a moda... A Mojo olhou. A Cristiane Torlone falando Lipovetsky. Somos irmãs, somos mulheres, somos de Cara, eu amo aquele vídeo que só tem esse... é muito bom. Um sim. compilado só de... Ele explica que a moda funciona como um marcador social sutil, mas implacável. As roupas, os acessórios, o jeito de se vestir sempre foram usados para mostrar a qual grupo você pertence. A elite, que a gente já falou 500 vezes aqui, sempre preferiu uma elegância discreta. Tecidos nobres, cortes perfeitos, cores sóbrias, nada muito chamativo. Até porque quem é muito rico, muito, muito podre de rico, bilionário, não quer necessariamente chamar atenção. Quer passar um pouco despercebido. Afinal, é outro lugar que eles gastam o dinheiro dele, não necessariamente mostrando que tem 500 mil logos da Balenciaga. Porque a sofisticação, nesse caso específico, ela não grita, ela sussurra. Só quem é daquele grupo entende os códigos. Existem outras maneiras de se ganhar muito dinheiro. A elite não é a única que tem esses acessos. E apesar do capital cultural não ser o mesmo, o acesso ao luxo muitas vezes é. Sim. A moda sempre vai ser esse lugar que busca diferenciação através da exclusão e do pertencimento. Então, querendo ou não, o Fubanga está buscando pertencer a uma classe, mas acho que não só hoje em dia. Acho que ele já entendeu que o Quiet Luxury tá muito difícil de acessar, né? Tá muito longe mesmo, Então agora existe um desejo de entrar no Fubanga. Exato. Eu acho que agora é muito mais sobre... Agora a gente chegou, o que a gente falou lá no começo, nesse momento de ser uma estética. Então eu realmente quero me diferenciar desta maneira. Eu quero mostrar isso e eu acho que realmente cai um pouco essa ideia do querer muito estar nos locais em que gente bilionária está. Acho que agora já vai para um lugar muito mais de imagem mesmo. Esse é o tipo de foto que eu posto, esse é o tipo de lugar que eu vou e, na verdade, esse é o meu grupo. Acho que entra no lugar de pertencimento de grupo mesmo. E tem um marcador que é implacável, que é a partir do momento que alguém fez um TikTok dizendo convidei os meus amigos para uma festa, todos vir vestidos de Fubanga, virou uma estética. É isso, exatamente. Ultrapassou o movimento, virou realmente um core ali para todo mundo usar. Sabe o que eu acho que às vezes fica um pouco complexo da gente entender esse conceito de Fubanga, mas sabe uma personagem que eu acho que faz isso perfeitamente e a gente não ligava pra ela na época? Lady Kate. Cara, não, ela é perfeita. A Lady Kate é uma caricatura que o Zorra Total fez para falar novo deste rico. novo rico. A época da Lady Kate é essa época da ascensão dos novos ricos no Brasil, assim. Então, é isso, a grana eu tenho, só me falta mil glamour. Exato. Resume o Fubanga, que é a grana eu tenho, só me falta mil glamour. Zorra Total, que momento incrível. Não, é um episódio que é aqui, perdoa, ó, mas sim. é Lipovetsky e depois Lady Kate. Aqui é assim, é high-low. Uma coisa que a gente precisa sempre salientar, porque às vezes tem gente que esquece, que a elite não gosta de pobre. Nem quando pobre vira rico. Nunca. Ele não gosta de pobre, o pobre pode ter o mesmo dinheiro que ele. Vai ser pobre. Vai ser pobre. Segundo Pierre Bourdieu, que estudou como o gosto funciona como uma ferramenta de distinção social, o que a gente considera de bom gosto não é uma verdade absoluta. Alguém ficou chocado? Uau! É uma construção cultural usada para marcar quem pertence e quem não pertence a determinados grupos. Então, A gente brinca com quem ficou chocado, mas eu acho que ainda tem gente que acha que bom gosto é algo que está estabelecido. Tipo, gente, ou que a pessoa nasce, isso. né? A pessoa nasce Nossa, assim. ela tem um bom gosto pra tal coisa. Não, Mori. Mas é a mesma coisa do tipo, é um ponto de vista e a vista de um ponto. É sempre isso, assim. Então é quem está falando o que é bom gosto e quem está recebendo essa mensagem. Então é subjetivo, tal qual beleza. Extremamente subjetivo. Eu tava com a minha mãe há pouco tempo atrás. Eu só quero contar uma história.
que a minha mãe e minha tia estavam juntas, elas são grandes ícones. E ela tava falando sobre uma mulher que eu não posso falar muito, porque vai que reconhecem. Ela falou, não, mas é porque ela é muito fina. Ela é muito fina, mas pra ela, ser fina é ser educada. Foda. Entendeu? Quando eu penso numa mulher fina, na construção geral, eu penso numa mulher muito rica. Aham. E no caso delas, não, ela é muito educada. Então, assim, são realmente percepções e subjetividades que Completamente. Exato. cada um vai com E cada que um. esses pensadores, esses filósofos deram conta de explicar cientificamente ali como se forma esse gosto. Realmente é super relativo, então eles são importantes da gente entender. E assim, são leituras até difíceis na faculdade, eu odiava São, ler. gente, são mesmo. Inclusive, profs, eu li muitos textos pela metade, ou apenas legal uma falar frase. isso aqui? Não, mas Apenas uma frase. Poxa às vezes o que vida. dava tempo era de ler uma Bom, frase, eu e não o acho texto que é inteiro. importante a gente salientar Vou que, jogar por isso no exemplo, o computador. Lipovetsky, que a gente estudou por 4 anos. Exato. E ainda foi muito difícil. Então é complicado. É uma leitura bem difícil pra quem tá fazendo a faculdade e tal, mas assim, são muito importantes da gente entender. Pelo menos, joga no chat GPT, assim, ei, como é que era a teoria do Lipovetsky? Explica para alguém de 3 anos. Exato. Isso é coisa de ratazanas, hein? Isso é coisa de ratazanas. Pra essa elite que a gente fala aí, que é a galera que, né, nasceu rica, vai morrer rica, aquela pessoa que pode ficar sem trabalhar o resto da vida dela, que ela vai continuar pagando as continhas dela em dia, coisa boa. O bom gosto, muito entre aspas, é ensinado dentro de casa, passado de gerações, é cultivado com viagem, museu, escola cara. O capital cultural não é do falar, é do viver. Exato. É o tipo de Eu- pessoa que vai no museu com 8 anos de idade. Exato. Eu vi exatamente essa frase quando levantou-se a discussão do capital cultural no TikTok, sei lá, um mês atrás, e que é isso, não é a pessoa que foi lá e Leu estudou muito e leu sobre. muito sobre o artista tal. É a pessoa Que tem na sala. que o pai tinha na sala Exato. desde os 3 anos um Picasso, e ela entendeu o que é Picasso porque os amigos do pai dela falavam da obra que tinha na parede dela. Exatamente. Isto é uma construção de Exato. capital cultural muito diferente do que eu, Henrizinho, aqui, meu Deus, eu vou saber tudo sobre Picasso, eu sei tudo. Eu vou conhecer também, mas é muito diferente do que essa vivência. E aí é importante a gente, né, ser meio chato aqui, mas militar a favor. É muito louco esse rolê de meritocracia justamente por causa disso, de que não importa o quanto você estuda. Se você nasceu pobre, você já nasceu atrás. Não importa o quanto você se dedique, não importa o quanto você queira saber, não importa quantos videozinhos no TEDx você veja, você nunca vai ter o capital cultural de alguém que já nasceu numa família extremamente rica. Que é isso, que tem coisas em casa, que tem acessos, que tem livros, que tem coisas que passou de geração em geração, que a tua avó tinha um quadrozinho do Portinari, que você tem acesso àquilo ali desde quando você aprendeu a ver as coisas, entendeu? Desde quando você aprendeu a falar, a ouvir. Coisa que você pode estudar quanto for, fazer 500 mil faculdades, você ainda vai estar atrás dessa galera que já nasceu, que já tem essa educação, esse capital cultural de berço. E assim, de coração, né? O coaching, o empreendedor, o self-made man, tá muito na internet querendo convencer todo mundo de que você também pode. Acho que a gente pode muita coisa, mas essa consciência de classe, de onde a gente tá, de todos esses backgrounds Te que a gente ajuda a precisa. chegar mais longe, inclusive. Te quando ajuda, você inclusive, pensa. a chegar mais longe, mas essa consciência de, tipo, nem tudo é pra todo mundo, nem todo mundo vai conseguir fazer as coisas, nem todo mundo vai conseguir chegar lá, e o que é esse lá, onde é que tá esse lá, É isso. porque Depende muito. isso deixa a nossa vida menos frustrada, assim, de saber eu que, também acho. cara, não dá pra se comparar com o fulaninho ali que teve um background diferente, mas com a força do meu trabalho e do meu querer e do eu vou chegar do lado dele. Você pode chegar por uma outra via, mas você nunca vai estar Mas saiba que no vai mesmo, ser sabe? muito E sabe difícil. que eu acho que é por isso que a gente não tem tanta raiva de Nepo Baby, nós três? Eu acho, Porque a gente entende que, tipo, tá tão longinho da gente. eu não consigo nem me colocar lá. Eu não consigo nem me colocar. É verdade. E assim, tá tudo certo. Infelizmente, assim, tem coisas que vivemos no sistema que a gente vive e tá tudo certo. Vai ser assim. Temos que lutar Não pra ir estamos contra. falando que é justo, estamos falando que a Não. gente não vai ficar frustrado em cima disso. Temos que lutar para ir contra, para que esse sistema se Exato. torne mais justo, mas a gente não vai salvar o mundo, não vai mudar o mundo no sistema dele, na raiz dele. Exato. O Fubanga Core, querendo ou não, escancara o que a maioria de nós não percebe no dia a dia, que não é sobre dinheiro. É sobre outros níveis de pertencimento que a gente nem chega a saber qual é. A ideia conceitual por trás do bom gosto é basicamente uma ferramenta de exclusão.
deixa o rico onde o rico tá e deixa o pobre onde o pobre tá. E a fubanguice vem justamente misturar esses dois lugares e é muito por isso que desperta tanto ranço em tanta gente. A gente aqui não tá falando que é tudo consciente, obviamente, porque também não dá pra, né, colocar que a pessoa ficou rica e do nada ela pensa, como que eu vou deturpar os símbolos de riqueza? Peraí, eu vou quebrar este sistema com uma blusinha de strass. Opa! Não é? E nem do lado contrário, né? Também não é o rico pensando todo dia. Também eu Nossa, vou, como é que Como eu agora... vou lascar esse pobre? Como eu vou lascar esse pobre? Peraí, só um momento. Às Mas vezes isso sim, é. às vezes sim. Peraí, eu acho que sim. Mas a estrutura faz isso por si própria, Exato. né? Não precisa ninguém se mover tanto pra fazer. A roda mói a gente já sozinha. Então, tem gente que ainda piora essa roda. Exato. Mas... O que eu quero dizer é que a Deolane não fica assim, ó. Quer saber? Eu vou misturar Gucci com Dolce & Gabbana e eu vou mudar a ascensão social do Brasil. A Virgínia chega e fala, eu vou construir uma casa enorme, cheia de porcelanato brilhoso, muito ouro e dourado, porque eu quero... porque eu quero mudar toda a lógica do pertencimento... Não é isso. E da elite. Eu vou quebrar a elite com os meus milhões da Blaze. Não, ela não pensou assim. Infelizmente... Seria muito foda. A gente ia bater palma aqui. Cara, Mas seria infelizmente... Mano, sério. Eu queria tanto que ela comentasse aqui, gente, na verdade foi exatamente isso. Eu estou quebrando o sistema por dentro. Fudido. Isso é incrível. Infelizmente é só roda girando, gente. Bom, agora eu vou finalizar de uma maneira especial. Bom, 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 bom. Bom, bom, Cara, bom, elas trouxeram a mensagem quando ninguém esperou. É que o de cima E com axé. sobe e o de baixo desce. É isso. Um beijo grande. Até a próxima. Ratazaners. Não esqueçam de Curtir, comentar, pra compartilhar. ver se a gente consegue comprar uma Gucci até o final do ano. E a gente vai doar Gucci, a Loafer, com Dolce & Gabbana. Body Boa. Splash da We Pink torando aqui. Primeiro vídeo que monetizar é Juliette pra nós tudo. Uhul! Porra. Viado cuscuz. E quem for fubanga com muito orgulho, por favor, comenta. Comenta. Aqui, fubanga com orgulho. E quem foi Quiet Luxury também comenta. Cara, se alguém corte do show e assiste a gente, ei, quer ser um mecenas? Quer ser um mecenas? Vem com a Aqui é gente. a Capital Cultural, ó. Aqui, ó, de primeira. Venha. Beijos. Beijo.